Olá, tudo bem? Como estamos? Estudando muito? Então, hoje eu vou conversar com vocês do primeiro ano de filosofia do CEPI Michel do Prado. Olha, nós entraremos agora num estudo muito interessante e o tema da aula de hoje é sobre os sofistas. Tá certo? Eu trouxe para a aula de hoje, olha aqui, o Giovanni. Hoje nós vamos ter aula com o Giovanni, o Didio. E ele vem trazendo essas noções aí de um tempo na Grécia muito interessante. Vejamos bem. Primeiro, nós iremos definir quem são como se deu esse nome, sofista, né? Então, os sofistas se cunha em um grupo de pensadores na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade, realizando discursos públicos para atrair estudantes, de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Então, os estudantes, eles viam nesses homens que tinham esse discurso muito bem elaborado, um sinal de admiração. E aí, essa admiração fazia com que esses alunos quisessem estudar com esses ditos professores. Só que esses professores cobravam. E esses professores andavam de cidade em cidade na Grécia Antiga, na Jônia, na Dórica, na Eólia, na Lídia, na Frígia, na Mixolídia, na Lócria, ia passando lá para oferecer esse ensino pago. Aí nós vamos entender então, se eu posso denominar, assim como as minhas fontes me permitiram pesquisar, sobre esse tipo de escola sofística. Mas não pensem que é uma escola igual a essa nossa, não. Não tem nada disso. É como se fosse uma corrente de pensadores que fizessem as mesmas atribuições, ou seja, vendiam o ensino. Por isso que Platão, ele criticou tanto os sofistas, fala assim, olha, essa busca pela verdade, esse uso rebuliscado de uma retórica, não é por aí não que a gente encontra a verdade, né? Então, depois, quando vocês forem estudando e lendo os textos, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos entender essa corrente de pensamento, essa escola sofística. E o seu pensamento dessa escola sofística, esse emaranhado de homens que faziam essas coisas, vendiam o saber, seu pensamento originam em um momento de transição na forma de interpretar e pensar da sociedade antiga, quando o mito deixa de ser a explicação e justificativa fundamental para cada fenômeno é a ação, configurando o homem e o logos. Aqui como tratado como razão, como destaque e fundamentação de discurso. Então a gente vai ter que entender isso bem. Olha, quando a gente sai do pensamento mítico, de mitificar tudo, explicar o mundo, explicar as coisas, explicar por que as coisas são assim, e por que que o mundo é assim, que o homem é assim, e por que é assim, a partir desse pensamento mítico que a gente já tinha estudado, é trocado por um pensamento mais racional, que vem do logos. Lembra da palavra logos? De biologia, de logos, de sociologia, não é? Lembra do bios e do logos? Bios, vida, logos, estudo, socio e logia, sociologia,
social, estudo do social e assim sucessivamente. Então, logos é um estudo mais elaborado com base na razão. E quando essa escola sofística ela dá esse lugar, te retira um pouco esse lado mítico, porque é assim, porque a natureza fez isso. Não, vamos pensar de outra maneira. Vamos entender isso com um embasamento, de forma racional, utilizando os porquê, como e que vai se acontecer com isso, sem aceitar esse discurso não científico. Então, essa introdução aí nesse pensamento, no mundo grego, de um pensamento mais racional, elaborado, mas na ordem do discurso, na praça pública, lá onde eu vou defender lá que tudo se originou de algum pensamento e eu vou ter que provar isso cientificamente. Então, por meio da argumentação, por meio do discurso, esses sofistas, esses homens que vendiam saber, eles ganhavam lá no grito, lá na fala. Como destaque e fundamentação desse discurso. Os autores modernos, já agora, eles colocam como característica mais marcante do movimento sofista a racionalidade como pressuposto de compreensão de processos tanto racionais quanto irracionais. Então é o nascimento ali, ó. Lembra daquela palavrinha mágica, lógica? Lógica vem de logos. E significa o quê? Significa que eu vou esquematizar o meu pensamento, racionalizar o meu pensamento, para que assim eu possa buscar a verdade das coisas e não aceitar lá como uma história mítica, muito mais, porque não tinha ciência na época, não é? Não tinha. Então, a mitologia na época, para explicar o mundo porque é assim, as coisas como são, elas nasceram de uma necessidade de explicar por que é assim. Só que não era ciência ainda. Então, o discurso científico, ele começa a ser utilizado por meio da razão. Entendeu, Giovanni? Tá entendendo? É isso aí, tem que entender. Vamos ler, vamos aos poucos, vamos entender essas mudanças. Porém, cabe ressaltar que, apesar da ampla gama de objetivos de estudos e discussões dos sofistas, ainda assim, tais figuras geralmente não são e nem foram admitidas como filósofos, caso se considere a definição de filosofia pelo platonismo. Para Platão, os sofistas rejeitavam a verdade e relativizavam a realidade, resumindo o universo a partir somente de seus aspectos fenomenais. E aí era o quê? Era um espetáculo. Quando eles iam, os sofistas, em praça pública ou nesses discursos públicos, quando eles iam lá defender os seus argumentos, eles, nossa, é assim, tem que ser assim, vai ser assim. E aí o povo ficava admirando, nossa, é assim mesmo, que bonito, eu quero estudar com esse cara, eu quero pensar igual ele é o cara. Só que não. Os eruditos que estudavam sim, com muita especificidade, as leis naturais e as leis já embasadas no discurso filosófico,
como nós já estudamos um pouco em Platão, ele né, da aletheia, de sair da escuridão para encontrar a claridade, que é a verdade, o mundo do conhecimento, esse brilho que tem quando a gente sai das sombras para encontrar a luz, para encontrar isso aí. Para Platão, os sofistas estão lá nas trevas. Tudo que fala borracha. Fala, não fala merda. Patavina nenhuma. Ops. Foi mal, desculpa, Giovanni. Não escuta isso, meu filho. Naqueles novos tempos em que toda a sociedade e sua visão de mundo era reestruturada por novas realidades sociais e econômicas, a exigir formulações e reformulações novas, os limites da paideia se ampliavam. O que é a paideia? A paideia grega é o modo com que os professores educavam os jovens. Muito diferente de hoje em dia. O professor ia até a casa do aluno. Como que existia essa educação? A educação era a educação da sociedade. O jovem, apto para se educar, ele ia até a escola. Então existia o liceu, né? Existia a escola que era passada de professor para o aluno. Chamava o quê? Chamava paideia. O que é a paideia? Paideia grega é o modo com que se educava os jovens. Olha, a educação dos jovens era de mentor para o discípulo. Então, vocês sabem lá, pensando nesse modo de educação grega, onde os meninos saíam das suas casas para estudar a polis, a cidade, era para formar sim o cidadão, para aprender os hábitos e culturas daquele povo, daquela sociedade. Olha, como os sofistas, surgiu a paideia do homem adulto, a qual determinava o processo de educação com o processo de formação que englobava uma instrução formal, priorizando o estudo da gramática, da retórica, da dialética e a transmissão do conhecimento enciclopédico. A educação sofística buscava preparar seus alunos para uma vida prática política. Sua narrativa, pela boa argumentação, levava a sofística a ser interpretada como retórica. Os principais sofistas, então nós vamos falar aqui, nós vamos citar alguns. Protágoras, nasceu em Abdera, 490 a.C., e faleceu na Sicília em 415 d.C. Foi um sofista da Grécia Antiga, célebre, ficou muito conhecido por cunhar essa frase aqui que eu vou falar agora. Olha, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Tendo por base, então vamos entender esse pensamento aí do célebre Protágoras. Tendo como base para isso o pensamento de Heráclito, tal frase expressa bem o relativismo, tanto dos sofistas em geral, quanto o relativismo do próprio Protágoras. Se o homem é medida de todas as coisas, então coisa alguma pode ser medida para os homens. Ou seja, as leis, as regras, a cultura, tudo deve ser definido pelo conjunto de pessoas. E aquilo que vale em determinado lugar não deve valer necessariamente em outro.
Essa máxima ou axioma também significa que as coisas são conhecidas de uma forma particular e muito pessoal por cada indivíduo, o que vai contra, por exemplo, ao objetivo de Sócrates de chegar ao conceito absoluto de cada coisa, dentro do discurso, dentro do pensamento. Então, assim como Sócrates, Protágoras foi acusado de ateísmo, tendo inclusive livros seus queimados em praça pública, motivo pelo qual fugiu de Atenas, estabelecendo-se na Sitília, onde morreu aos 65 anos. Um dos diálogos platônicos, cujo título é Protágoras, expõe o diálogo de Sócrates com um sofista. Outro sofista também é o Górgias, que nasceu que viveu entre 485 a 380 a.C. Nasceu em Leontinos, na região da Sicília, na Itália, e morreu na Larissa, na região de Tessália, na Grécia. Suas principais obras foram Tratados sobre o Não Ser ou sobre a Natureza. Não é um fundamento de nada, que é um fundamento de nada é, que tem mais de dois termos de ente e não ente, o qual mostra a tal importância de Diógenes, que queria mostrar que nada existe, que não há nada de absoluto. E o outro livro que ele compôs também foi Elogio a Helena. Outro sofista também que nós podemos falar sobre ele é sobre Pródico, que nasceu em 465 a.C. e morreu em 395 depois de Cristo. Aliás, antes de Cristo. Nasceu na cidade de Cíclades, na ilha de Quios, e morreu na cidade de Natal. Seus principais interesses eram a ética, a gramática e a retórica. Foi professor e a sua principal obra foi o Tratado da Natureza e o Tratado do Homem. E por último, nós vamos falar sobre Hípias, que nasceu em Élida, na Grécia, no ano de 399 a.C. e morreu por volta do século IV. Era um mestre da astronomia, da geometria, da filosofia, da matemática, da história e das ciências. Desenvolveu a curva chamada de quadratriz e era um estudo sobre o ângulo e quadrado do círculo. E que você também pode fazer a pesquisa lá do Pi, principalmente perguntando lá para sua professora de matemática, porque essa quadratura do círculo aí era já estudada nessa época. Então já fica a dica, viu, Giovanni? Pense, porque é uma coisa que pode cair no Enem. Fique ligado. Agora vamos para as questões. Vamos para as questões, porque vocês vão ter que ler isso aí para responder essas questões aí da atividade. Vamos lá. Primeira questão. Quem foram os sofistas? Segunda questão. Como surge a escola sofística? E você vê, já falei, não existe esse negócio, um prédio, não, não, é um pensamento. Presta atenção na pergunta. Terceira pergunta, justifica o pensamento de Protágoras com as suas palavras. Olha o que o Protágoras falou. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. A quarta pergunta e a quinta são perguntas de verdadeiro ou falso. A quarta é o seguinte: sofista é um vendedor ambulante? Quinta, a escola sofística é uma escola sofisticada e nela tem muitas coisas luxuosas, pensamentos diversificados e com fins espetaculares. Então, amados, essa é a nossa atividade dessa semana, para a gente pensar aí, e eu quero que vocês respondam essas questões, e a gente já tá pensando aí, ó, no nosso tema da aula de hoje, que são os sofistas. Vamos começar a pensar aí.
quem foram esses sofistas, que época histórica lá, qual que é a principal função, vamos entendendo isso aí aos poucos, e aí a gente vai fazendo. Tá certo? Boa atividade e vamos lá! Qualquer coisa, tô ligado aí, ó. É só, professor Geraldo, bora, me ajuda aí. É na hora. Giovanni, foi muito bom estar com você. Conto com você e com os outros amiguinhos seus na próxima aula, próximo vídeo. Amo vocês, hein? Beijo, turma linda do meu coração. Boa atividade.